Olá, hoje é sábado, 6 de outubro e está no ar o Conexão TV Unicinos. O programa de hoje é especial sobre eleições. Veja qual o papel do prefeito no município e as atribuições do mesário no dia da votação. Vamos mostrar também qual o perfil dos eleitores e você confere as últimas informações para o pleito de domingo. Tem também as dicas de shows, teatro e cinema na agenda cultural e os detalhes da previsão do tempo para o domingo de eleições em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Neste domingo, acontece a maior eleição informatizada do Brasil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Vão ser mais de 500 mil urnas eletrônicas em todo o país e 138 milhões de pessoas aptas a votar. Desse total, 52% dos eleitores são mulheres. E para você ir melhor preparado para a votação amanhã, nós preparamos algumas reportagens especiais sobre eleições. Nós já mostramos como surgiu o voto e qual a importância dele para a sociedade. Também esclarecemos algumas das funções do vereador dentro e fora da Câmara. Agora é a vez de conhecer um pouco mais sobre o papel de quem vai governar o seu município durante 4 anos. O prefeito é escolhido pela população para administrar os serviços públicos de uma cidade. Ou seja, é ele o chefe do executivo municipal. Para isso, conta com a ajuda de vereadores e secretários. Veja na reportagem o que o prefeito pode fazer por você de casa quando eleito. É dever do prefeito garantir acesso a serviços básicos de saúde e educação para todos os habitantes do município, como postos de saúde e grandes emergências, além de creches e escolas de ensino fundamental para crianças e adolescentes. Já os demais setores, como segurança e saneamento básico, são parcerias entre o governo do estado, o município e a União. Como o orçamento normalmente é bastante enxuto, nenhuma prefeitura tem recursos sobrando, o prefeito tem que optar muitas vezes o que ele vai realizar primeiro, o que ele vai fazer primeiro. Eu acredito que, na regra geral, né, os prefeitos preferem aplicar a maior parte de seus recursos na área de saúde e na área de educação, e os demais setores vão recebendo os recursos à medida que tiver o dinheiro em caixa, né? Até porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que proíbe, né, o prefeito de gastar mais do que arrecada. O sistema viário e a limpeza pública também são obrigações do dia a dia de uma prefeitura. Já os investimentos nas áreas de cultura e turismo são extraídos do orçamento do município e ainda podem gerar uma receita para a cidade. Nós temos que investir em praticamente todos os setores e esses recursos são investidos na medida que houver o dinheiro em caixa, né, novamente, né? Então, o prefeito vive esse dilema no seu dia a dia. O que fazer primeiro? O que atender que a comunidade está pedindo, né? Através ou do orçamento participativo, ou das entidades de classe, ou das associações de bairro, ou mesmo das audiências públicas, o prefeito tem que optar. E para fazer essas escolhas e garantir o acesso a esses serviços, realizar obras e investimentos, o prefeito conta com a arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais, como o ISS, Imposto sobre Serviços, o IPTU e o IPVA. Os tributos arrecadados pela prefeitura representam 20% da receita própria do município e parte do valor que a União recolhe com o IPI em todo o país é repassado para as cidades através do Fundo de Participação dos Municípios. Cidades de grande porte, a receita mais importante é o retorno do Imposto sobre Serviços de mercadorias e serviços, o ICMS, né? Que é a principal fonte de recursos da prefeitura e das grandes prefeituras. E a partir daí se compõe um orçamento com outros repasses da União, por exemplo, no caso do SUS, né, que é repassado recursos. A prefeitura recebe, por exemplo, um recurso para merenda escolar. É função do chefe do executivo decidir onde o dinheiro vai ser aplicado. Mas para isso, ele precisa da aprovação dos vereadores que fiscalizam o trabalho do prefeito. Ele precisa ter uma equipe de confiança, precisa ter um jurídico muito bom, que o aconselhe sempre, principalmente nas licitações, de fazer a maneira correta. E o legislativo ele tem uma importância muito grande, sim,
muitas vezes é fundamental para o prefeito ter a maioria na Câmara para poder aprovar os projetos com maior tranquilidade. Mas é necessário, sim, ter um bom relacionamento com a Câmara, é necessário que haja um bom relacionamento com as entidades do município, né, porque todas podem contribuir muito, sim, com a administração, com sugestões, com ideias, até com pedidos, com solicitações, todos contribuem, né, com o prefeito. Porque ele sozinho, na realidade, não teria como administrar, né? Não tem como fazer isso. E um dos personagens essenciais na hora da votação é o mesário. Ele é o cidadão responsável por garantir a normalidade da sessão durante as eleições e também é quem identifica o eleitor, confere a assinatura e entrega o comprovante de votação. No Rio Grande do Sul, em torno de 100 mil eleitores foram convidados para serem mesários nas eleições de 2012. Para esclarecer quais são as atividades desenvolvidas durante o pleito e também quais são os direitos e deveres dessa função, acompanhe a reportagem. Jaciane trabalha diretamente na escolha das pessoas que serão mesárias durante as eleições. Ela explica que existem 4 funções distintas: a de presidente, primeiro e segundo mesário e secretário. O presidente ele é responsável por manter a ordem na sessão, né? Ele é a autoridade máxima da sessão, ele podendo usar inclusive de força pública para isso, né? Daí nós temos o primeiro e o segundo mesário, que são os responsáveis pela identificação do eleitor, por pegar a assinatura dele, né, e identificar se é a pessoa mesmo. E o secretário, que é a pessoa que organiza a fila, controla o fluxo, a entrada de pessoas na sessão. Quase todos os eleitores podem ser escolhidos para a função de mesário. Para isso, é preciso ter situação regular na Justiça Eleitoral. Algumas estão proibidas. Parentes até segundo grau de candidatos nas eleições, funcionários da Justiça Eleitoral, autoridades públicas e pessoas com cargo de confiança no Poder Executivo. Depois do pleito, o cidadão ganha alguns benefícios. Ela ganha 2 dias de folga no trabalho, né, por dia trabalhado. No caso, então, do secretário e do segundo mesário, eles ganham 2 dias de folga pelo dia da eleição. No caso do primeiro mesário e do presidente, eles acabam tendo que ir numa reunião de preparação, aqui em Novo Hamburgo, pelo menos assim. E nessa reunião também eles ganham mais 2 dias de folga. Tem um vale-refeição também, para ser usado no dia da eleição, ou até eles podem usar depois também, de um valor aproximado de R$20. Andréia foi mesária 2 vezes. A primeira, quando as cédulas ainda eram de papel. A última foi em 2010, durante as eleições presidenciais. Para ela, a função é importante e deve ser encarada com naturalidade por quem for selecionado. É uma coisa bem tranquila, assim, não precisa se preocupar muito, não é uma coisa assim fora do mundo, né? Eu era presidente na última eleição e a gente tinha um pouquinho mais de responsabilidade. A gente tinha que um dia antes montar a sessão dentro do padrão que eles definem, né? Porque se a gente perceber, em todas as sessões é sempre igual. Então tem que montar, ver se a urna está funcionando direitinho e esperar para o próximo dia. Caso no dia das eleições o mesário não tenha como comparecer, ele deve apresentar um motivo plausível para isso. Não há punição, desde que justifique logo após as eleições. No caso de não ser aceita essa justificativa pelo juiz eleitoral, que é quem avalia isso, aí ele vai ser constituído um processo e que pode gerar uma multa, né? E deixa o eleitor em situação irregular, né? Ele não consegue a certidão de quitação eleitoral, no caso, enquanto não pagar essa multa. A nossa equipe conversou com o sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais da Unicinos, José Luiz Bica, que respondeu questões que caracterizam o eleitor brasileiro. Acompanhe. Para José Luiz Bica, o brasileiro costuma votar na figura do candidato e não em uma sigla de partido. Então, quando a pessoa diz assim, o meu candidato, ela está quase como uma propriedade privada, o que fortalece uma visão individualista, né? Quando, na verdade, a vida política ela precisa exatamente do espraiamento, né, de uma visão pública de coletivos.
E, de fato, isso nós temos uma carência bastante grande no nosso país. Segundo ele, um dos problemas que configuram hoje no país é o desinteresse por parte da população na vida política. O sociólogo diz que é preciso fazer política sempre e não somente durante as eleições. Assim, seria uma forma do cidadão se apropriar do direito de exercer democracia e cobrar resultados. Aquele trabalho de educação política, um trabalho permanente de os partidos, através das suas fundações ou as suas escolas, fazerem permanentemente, promoverem atividades, debates, nós não temos. Isso acontece no período eleitoral. E isso leva a um enfraquecimento da participação política, no meu entendimento. A votação do primeiro turno das eleições municipais vai acontecer amanhã, dia 7 de outubro, com início às 8 horas da manhã e término às 5 horas da tarde. Quem já estiver na fila vai poder votar, mesmo se chegar à urna depois desse horário. Para votar, o eleitor precisa levar um documento com foto, como carteira de identidade, de motorista ou passaporte. Levar o título não é obrigatório e, mesmo com ele em mãos, é preciso apresentar o documento com foto. Se você ainda tem dúvidas sobre o local de votação, pode consultar a informação no site do Tribunal Superior Eleitoral ou procurar o cartório eleitoral da região. O endereço do site é tse.jus.br/eleitor. E para tirar dúvidas sobre os candidatos, basta acessar o site divulgacand2012.tse.jus.br. Lá o eleitor vai encontrar informações como o número e o partido dos candidatos e até mesmo as propostas e projetos de cada um. Vale lembrar que é permitido levar uma cola com os números dos candidatos e, para quem quiser conferir na hora, todas as zonas eleitorais terão listas com essas informações. A seguir, na Agenda Cultural, tem as dicas de filmes, shows e outras atrações que o Conexão separou para você aproveitar neste sábado, no domingo, depois das eleições e também nos próximos dias. Não saia daí que a gente já volta.